És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Impérios que dominaram essa terra. O primeiro foi o Império Babilônico, o segundo, o Império Medo-Persa, o terceiro, a Grécia de Alexandre o Grande, o quarto, o Império Romano. E de todos esses impérios, desses 4 impérios, o que mais espanta de todos é o Império Romano, porque Daniel vai narrá-lo como um animal terrível e espantoso que sai do mar, povos, e esse animal representava esse império. Santos, eu agradeço a Deus porque a igreja está cheia, todos vieram ouvir. Que eu nessa noite diminua e que o Senhor cresça, e que o nome dele seja glorificado. Você está livre para adorar o Senhor nessa noite e bendizer o seu santo nome. Aleluia. E era assim, santos, na época de Cristo, era o Império Romano quem governava. O Império Romano era tão terrível que se os soldados romanos estivessem carregando uma caixa de madeira e passasse um judeu ou qualquer outra pessoa, eles: ei, você, leva essa caixa. Então as pessoas eram escravizadas por eles cobravam impostos altíssimos. Foi numa época como essa que nosso Salvador veio à terra, Jesus de Nazaré. Vou falar nessa noite de um homem que era manso, um homem que era calmo, de palavra branda, um homem que tocava os corações nas suas mensagens. A minha mensagem, a mensagem de todos os pregadores da atualidade não chega nem aos pés dele, porque era o próprio Deus em pessoa. Aleluia, Deus. Jesus, a primeira fase do sofrimento de Cristo foi quando ele nasceu. Porque quando ele nasceu, ele foi perseguido. Ele foi perseguido. E o meu Cristo, logo de nascimento, ele já começa a sofrer. Ele parte para outros lugares porque um rei queria matá-lo. Porque essa era a profecia, que em Belém nasceria o rei dos judeus. E claro, nenhum rei gosta de dividir a sua glória com outro rei. E por isso ele queria matá-lo. E muitos inocentes morreram nesse dia. Essa foi a primeira fase do sofrimento de Cristo na terra. Aleluia, Deus. E santos, para você entender a palavra que eu vou trazer essa noite, você precisaria voltar comigo no tempo, entrar pelas portas de Jerusalém e ver como era aquele lugar naquela época. Use essa noite a sua imaginação comigo. Entramos em Jerusalém e vejamos lá, o menino cresce. Agora está pregando para os doutores, ele tem 12 anos de idade. E o tempo passa, o seu pai morre. E ele vai sustentar os outros irmãos que nascem depois dele. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que ele era um homem experimentado em trabalhos. E realmente era. Isso para poder entender os trabalhadores dos dias de hoje. Para poder entender você. Ele tudo sofreu. Para que hoje, quando você chorar, ele poder saber aonde dói. Saber enxugar as suas lágrimas. Aleluia. Ele cresce, já tem 33 anos de idade e começa o seu ministério terrestre. Por várias vezes tentaram matá-lo. Uma vez ele pregou e as pessoas queriam apedrejá-lo, mas ele desapareceu no meio deles e apareceu em outro lugar. Como Deus, ele tinha essas qualidades, mas a hora dele chegou. E imagina, ele chama os seus discípulos para orar no monte chamado Oliveiras. E ele está lá orando nesse monte. E estando lá, ele convida 3 amigos seus para ir orar com ele mais na frente. 3 amigos íntimos. Aleluia! Pedro, Tiago e João. Você sabe muito bem que eles eram os amigos mais íntimos de Cristo. Aleluia, Deus. Eu quero que vocês venham comigo, porque o que eu vou falar, se eu falar na frente dos outros, eles vão esmorecer. Vocês são os que têm mais intimidade comigo
certeza estão preparados para ouvir. E os levou. Santos, eu posso imaginar o meu Cristo, a dor que ele estava passando naquela noite. A palavra Getsemane significa prensa do óleo, e ele estava sendo prensado naquele lugar. Ele estava lá. Eu imagino que os discípulos olharam para ele e diziam: mestre, o senhor está bem. Eles não podiam imaginar aquele Deus que no passado fazia trovões e relâmpagos sacudirem os montes. Aquele Deus que no passado, bem próximo deles, levantava os paralíticos, curava os enfermos. Aquele Deus que ressuscitava os mortos, agora estava cabisbaixo, agora estava com lágrimas nos seus olhos. E ele se ajoelhou para orar. Essa é a segunda fase do sofrimento de Cristo. Quando se ajoelhou, eu imagino ele ali ajoelhado. Santo. Ele estava de joelhos. Ele, como Deus, pode ver todo o seu suplício, todo o seu sofrimento. Ele enxergou a cruz que ia carregar, enxergou tudo que ia padecer. Foi então que a minha Bíblia vai dizer, no versículo 44, que os seus suores se tornam grandes gotas de sangue. Mas é possível suar sangue? Raramente, mas ele estava muito pensativo, estava muito nervoso sobre tudo que ia acontecer, porque ele viu tudo que ia acontecer na vida dele. E então os batimentos cardíacos aumentaram. Sob pressão, ele poderia ter morrido de um ataque fulminante cardíaco, mas ele não poderia morrer assim, porque a cruz já estava preparada para ele. Como não podia morrer de um ataque no coração, o sangue que subia para o cérebro e as suas veias estavam em tempo de estourar, e na cabeça existem vasos sanguíneos muito finos. Ele suou sangue. Ele poderia também morrer de um derrame cerebral, mas todo corpo não poderia subir no madeiro. Então ele suou sangue. E eu imagino, santos, nessa hora, o versículo seguinte vai dizer que essa é a hora que eu tive medo quando eu li. Porque ele disse assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Você pode imaginar o Jesus, nosso Jesus, desistindo da cruz? O que seria de mim e de você se ele tivesse desistido? Agora todos nós estaríamos no inferno. Aleluia, Deus. Mas se como Deus, ele pôde enxergar a cruz, você vai glorificar a Deus muito mais do que eu vou lhe dizer nessa noite. Aleluia. Ele olhou mais na frente e viu o ministério Vale de Bênção. Aleluia, Deus. Ele olhou mais na frente e viu uma geração que o adoraria em espírito e verdade. Aleluia, Deus. Levasse até o fim a cruz. Salmos capítulo 24, versículo 6, está escrito: essa é a geração daqueles que temem ao Senhor. Aleluia. Você, eu, todos nós. Aleluia. E então ele se levantou dali como um gigante, bateu no peito e disse: mas se for, mas não seja feito a minha vontade, mas a tua, Pai. Discípulo, mas nessa o senhor estava chorando ainda agora? Não, mas agora eu estou alegre, eu quero terminar de vez com isso. E quando os guardas vieram, imagine, discípulo: senhor, vamos por aqui. Aí ele: não, vamos por aqui, eu quero acabar logo com isso. Outros evangelhos, os guardas se aproximam, a guarda pretoriana inteira. E aí, eles perguntam: quem é Jesus de Nazaré? E ele diz: eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode adorar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele fala eu sou, eu me
Testamento daquele Deus que falou com Moisés. Quando os filhos de Israel perguntaram o nome do Senhor e o faraó, como eu vou dizer o nome do Senhor? Você vai dizer para eles, eu sou, é o meu nome eternamente. Aleluia. Quando ele falou, eu sou, eles quase eram fulminados, caíram todos por terra desmaiados. Os soldados fortes e malhados não resistiram. E ele, foi ajudá-los a levantar. E desculpe, nessa hora ele falou como Deus, não como homem. Então me desculpa, imagina ele dizendo, eu ia falar como homem, acabei falando como Deus, foi sem querer. E ajudou eles a levantar. E ele segura o meu Cristo. Você sabe que nenhum policial trata bem uma pessoa que está sendo presa. E eles levaram o meu Cristo para o interrogatório. E aí fizeram um jogo dele. Os judeus não podiam matá-lo porque não tinham poder para isso. E eles ficavam procurando como nós vamos matá-lo. Eles estavam com sangue na boca por Jesus. Não encontravam falhas porque ele sempre foi perfeito. Não fez nada para merecer a cruz. Ou então que eles se lembraram, ele disse que é rei dos judeus. Vamos falar isso para Pilatos. Com certeza o rei do Império Romano vai reagir. Muito bem. E fizeram o jogo. Trouxeram meu Cristo para lá e para cá. Até que decidiram. Eles levam ele para ser chicoteado. Um chicote romano feito com 12 tiras de couro, com algumas pontas de ferro e osso de carneiro quebrado. E eles começam a açoitar. Sabe quantos cortes estavam nas costas do meu Cristo? Quase 500 cortes. Faça os cálculos. Eram 12 pontas de couro. Multiplique 12 vezes 39, porque foram 39 chibatadas, 39 açoites. Vai dar 438. Eu estava fazendo esses cálculos lá em casa hoje. 438 cortes. Por que a cruz? Porque os judeus não se drogavam para ninguém, só perante Deus. E quando eles chicoteavam, que estavam já na 10ª chicotada, o corpo humano é frágil, não aguenta e ele cai de joelhos. E quando cai, e eles tacam o chicote, já não, do jeito que ele está, eles continuam chicoteando e pegam aqui no pescoço, no rosto, nas partes mais sensíveis. Aleluia. Meu Cristo gasta quase 2 litros de sangue ali. Vestem ele com a túnica vermelha e colocam nele uma coroa de espinhos que é capaz de furar uma madeira de caça. Colocam na sua cabeça. Levam ele para a prisão e deixam ele lá a noite inteira. Quando amanhece o dia, eles não dão café da manhã para ele. Levam ele na presença de Pilatos. Retiram a túnica. Os 438 cortes que havia grudado no manto se abrem. E é mais uma dor que ele vai sentir. E aí, com poucas palavras, ele convence Pilatos. Pilatos olha os seus olhos e eles dizem: por que querem crucificar você? A esposa dele até tenta: não faças nada com esse homem, porque hoje à noite eu muito sofri por causa dele. Mas a esposa dele não consegue convencê-lo. E ele deixa nas mãos do povo. E o povo decide. E agora ele está caminhando em via da crucificação. A cruz era preparada 5 dias antes. A cruz que foi feita para ele, ele não podia carregá-la inteira, porque eram mais de 120 quilos. Então ele teve que carregar apenas a parte de cima.
Eu quero dizer para você nessa noite, medite nessa palavra. Nunca mais diga que Jesus não te ama. Quando você passar pelos momentos difíceis, lembre que tudo isso Ele fez por você. Glória a Deus! Então Ele vai. Aleluia, Deus. Pedro até tentou no início bloquear os soldados com a espada, cortar a orelha lá, mas Jesus disse: não, Pedro, tem que acontecer. Se eu quisesse, Pedro, enviaria a terra, pedia ao meu pai 12 legiões de anjos. Imagina se um anjo só matou 185 mil assírios lá em Crônicas. O que não fariam 12 legiões de anjos? Quando um anjinho só tem mais de 6 mil anjos. Então, santos, aí vai ele caminhando. Ele cai pelo menos 14 vezes. E quando ele cai, cada marca dos seus passos ficam suas gotas de sangue. E aí, ele não consegue mais carregar a cruz. O homem de Cirene estava lá. Cirene fica no norte da África. Ele não era daquele país. Então, eles dizem assim: ó, vem cá, pegue ele. E aí, quando ele ajudou a carregar a cruz, ele está ensinando uma coisa para mim e para você. Que quando alguém próximo seu não te ajudar, Ele vai enviar alguém de longe para te servir. Aleluia, Deus. Você nunca estranhou porque às vezes tem pessoas de fora te ajudar em alguma coisa, mas eram de casa que era para ajudar. E então ele vai ser pendurado no madeiro. Quando eles colocam ele sobre a cruz, que a arte da cruz entra no buraco lá, o corpo dele veio para frente. Ele sabia que ia morrer sufocado. A morte dele duraria uns 15 minutos, mas durou horas. Por quê? Porque ele conhecia a lei do sacrifício. Os sacrifícios, assim Deus não recebia. Então ele colocou forças aonde não tinha. Para frente, foi mais um sofrimento. E trouxe o corpo para frente. E o corpo dele se desconjuntou. A cruz que prepararam para ele não era para ele, era para Barrabás. Barrabás tinha 2 metros de altura. E ele era um homem de pequena estatura. Quando colocaram a mão dele na cruz, uma deu, mas a outra não deu. Eles tiveram que puxar o meu Cristo. E os seus tendões quase se desconjuntaram. Quase se rasgou. É por isso que eles amarraram. Você vê os filmes aí, eles amarrando os braços dele, porque senão não suportariam o peso. E aí, nas últimas horas, eu imagino um espírito pulando os montes, alegre. Um espírito desencarnado, feio. Braços esqueletizados, rosto esqueletizado, com uma foice nas costas, um aguilhão, como diz o apóstolo Paulo. E ele disse: está preparado, Nazareno? Eu vim te buscar. E o meu Cristo estava de cabeça baixa, estava caído na cruz. O Cristo homem, porque o Cristo Deus estava assim, porque ele não se curva para ninguém. E aí, quando a morte taca o aguilhão no cordão de prata que tem nome aqui, para tirar a vida dele, o aguilhão quebra, aquela foice quebra. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá, em 1 Coríntios, capítulos 52 e 55, diz o seguinte: onde está a morte do teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a A morte não tem poder sobre você, porque o aguilhão da morte foi quebrado na cruz. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Então, a morte não conseguia levar ele, porque ele cumpriu todas as leis. A morte, se você for ler lá em Gênesis, no capítulo 1, o homem passou a morrer quando pecou. Então a morte não podia levar o meu Cristo, de forma alguma. E
E ela tentou de várias formas, mas não conseguiu. Então ele olhou para a morte assim: morte, eu vou te dar uma ajudazinha. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E eu imagino ele olhando para a morte. Não é nas suas mãos não, morte. Você tem na mão todo mortal da terra, mas a minha vida está nas mãos do Pai. Oh, meu Deus! Nas mãos do Pai. E tendo dito isso, expirou. Você já se perguntou por que Cristo morreu primeiro que os outros dois que estavam crucificados? Aleluia. Você nunca parou para perguntar isso para você mesmo ou para Deus? Porque ele morreu primeiro que os dois que estavam lá. Acontece o seguinte, que Jesus, a morte nunca se dava bem com ele quando cruzava o caminho dele. Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou aquela menina. Ressuscitou o filho da viúva de Naim. Toda vez que um morto cruzava o caminho dele, ressuscitava. Porque ele é vida em abundância. É por isso que você nunca mais vai morrer. Porque você o aceitou como seu Salvador. Glória a Deus. E então, ele morre. E aí a morte, imagino ela tacando aquele, como se diz, num birô lá no inferno, e olhando as pessoas que morreram, passando para Satanás, carimbo, ela carimbando na mesa lá. E aí Satanás chega para ela e pergunta: e aí, cadê a alma dele? Aí ele disse: eu não consegui, ele não está aqui. Aí ele não está aqui? Não. E o que significa isso? Significa que a qualquer momento ele pode chegar aqui. Porque eu não consegui trazer, ele cumpriu todas as leis. Glória a Deus. E então, pela primeira vez, o inferno começa a receber um brilho diferente. Era o meu Cristo. Satanás fica com medo. Todos os seus anjos saem do meio para ele passar, porque o rei vai passar. E eles ficam admirados, pasmos. E ele diz: agora você vai pisar na minha cabeça, tudo bem. Ele ficou com medo porque ele sabia da profecia que tinha lá em Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça de Satanás. Glória a Deus, aleluia. E aí, você não vai pisar na minha cabeça? Ele disse: não, agora não. Porque tem gente lá na terra para pisar, eu vou fazer eles pisar. E está escrito: em breve, o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Está feliz com isso? Aleluia. Louvado seja Deus. E ele ressuscita. Entenda comigo, o corpo de Cristo, quando ressuscitou, era um corpo ressuscitado. Não era glorificado ainda. Se você for ler lá, Maria vai dizer, ela vai tentar dar um abraço nele e ele diz: não, porque ainda não subia, não ascendia meu Pai. Então ele ainda não estava glorificado, estava só ressuscitado. Mas um corpo ressuscitado que podia comer carne de peixe, que podia, em uma questão de fração de segundos, estar do outro lado do mundo, porque ele agora vivia não mais pelo sangue, mas por outra. O corpo dele não tinha mais sangue, mas era por outra explicação aí que só ele sabe explicar. Então, Santos, ele agora estava no pé de uma montanha. E estavam lá seus discípulos, e estavam todos lá reunidos. Você vai ver isso em Atos capítulo 2. E estando todos lá, de repente ele é envolto de uma nuvem e começa a subir. Os anjos que tinham vindo guardar tinham vindo retirar a pedra da tumba dele, estavam subindo e desceram quando viram os varões de Galileu olhando para cima. E eles disseram: por que vocês estão olhando para cima? O Cristo que vocês estão vendo subir voltará nas nuvens do céu. Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Os anjos profetizaram a volta de Cristo. E então, quando ele sobe,
Agora eu te convido a entrar comigo no céu. Está preparado? Aleluia, Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 24, versículo 7. Ele vai entrar no céu, vai adentrar. Está entrando. Está subindo. Aleluia, Deus. Lembrando, seu corpo ainda não é glorificado. Ele está num corpo carnal ainda é carne. É só ressuscitado. Então ele sobe. E ele chega lá. Os portões celestiais estão trancados. Estavam até 2000 anos atrás. Agora não está mais, estão abertos. Agradeço a Deus porque ele abriu esses portões para eu e você entrar. Glória a Deus. Então quando ele chega, bota o primeiro passo aqui no portão. Portão de ouro, bonito, eu posso imaginar. Os anjos que estão guardando o portão do lado de fora dizem, olham bem para o rosto dele, imaginam que queria sair a espada com ele. Porque vê uma pessoa de carne e osso entrar no céu, não é possível. Pensam até que era um demônio, sei lá, uma coisa assim. Mas quando olham bem para ele, eles reconhecem, é o nosso Cristo. Agora imagine você passar 33 anos longe dos seus parentes. Já imaginou passar 33 anos longe do seu pai, que era do Deus Pai, e dos seus irmãos, os anjos? A saudade grande de poder chegar lá e abraçá-los. E então, o anjo que estava do lado de fora com a espada protegendo o céu, grita para dentro e diz: levantai as portas ou vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Traduzindo, abra os portões, ele vai passar. Ainda estou no Salmo 24. E os anjos que estão lá do lado de dentro dizem: quem é esse Rei da Glória? E ele vai dizer: o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Mais uma vez eles perguntam: quem é esse Rei da Glória? E ele diz: o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Então os portões se abrem. Agora imagine comigo o que acontece quando os portões se abrem. Ele vai entrar no céu. Quando Jesus chega no céu, se cumpre a lei. O corpo de carne e osso que tinha entrado lá começa a ser glorificado. O corpo inteiro começa a se agigantar. Os pés se tornam como latão reluzente. Está lá em Apocalipse. Leia depois. Os cabelos começam a ficar branco como a neve, da ponta do fio até o fim. Os olhos castanho claro agora tomam uma cor de ambá, cor de fogo. Porque está escrito que os olhos deles são como tocha de fogo. E ele está caminhando no céu. Os anjos do lado do outro já estão se curvando e ele está caminhando ainda lá no céu, chegando perto do Pai. A sua voz se transforma e vai se transformar numa voz poderosa, como que o som de muitas águas, assim disse João. E imagina fortes estrondos no céu quando ele começa a falar, tudo em volta começa a tremer e ele diz: o Rei voltou! Lembra que eu disse que os portões iam ficar abertos? Pois é, os portões estão abertos. Porque todos os dias tem festa no céu. Aleluia. Porque todos os dias uma pessoa aceita a Cristo aqui na terra. E sobe lá para cima. Essa mensagem que eu trouxe para você hoje. Eu não sei se aqui no nosso meio tem pessoas que ainda não são cristãos. Pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Mas essa noite é hora de conserto. Você pode se decidir. Lembre-se de tudo o que eu falei, de todo o sofrimento que ele teve por você. Ele não quer ver sua alma no lago de fogo. Então se decida essa noite e aceite a Ele. Eu gostaria de já encerrar essa mensagem, que ela fique plantada em seu coração. Amém? Amém.